Eu não sou a mãe de Ná, eu não tenho aquelas bolas de cristal, mas sim, às vezes a gente consegue adivinhar o futuro da sua marca. Às vezes não, para ser mais exato, em 96% dos casos. Então assim, nesse vídeo eu vou te contar como é o nosso método de análise, como a gente consegue esse resultado tão bom e quais são os pilares, as características desse método. Fica aqui comigo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Luiz André Domingos, sou advogado, sou mestre em propriedade intelectual e sou fundador da Pensart Segurança de Marcas, né? E a gente vem, ao longo desses últimos 17 anos, ajudando empresários como você a conquistar o tão sonhado registro da marca e a construírem a sua reputação, a sua marca, a sua imagem no mercado com tranquilidade e segurança. Olha, eu quero começar esse vídeo te confessando algo, te contando aí um segredo. Eu sempre fui um cara mas muito medroso, pode acreditar. Hoje não, talvez empreender me deu coragem, né? A gente tem que aprender a ser corajoso quando é empreendedor, não tem opção. Mas lá no início, principalmente no início da Pensart, eu era um cara muito medroso. E o principal medo que eu tinha, meu maior medo, era de errar. Errar com o meu cliente. Era de fazer, por conta de um erro meu, o meu cliente perder a marca ou ter algum problema com a marca dele. E olha, no fundo, não era medo de ser criticado pelo cliente, difamado, nem processado. Tá? O medo era realmente de ficar com peso na consciência de ter feito um empresário que eu sei, né, que suou, se esforçou, gastou, investiu pra caramba para construir ali uma marca, uma reputação, e de repente ele perder isso por minha causa. Então isso me assombrava. E lá no início, como eu era sozinho, eu fazia as análises, eu vendia, eu fazia a parte administrativa, fazia tudo, né? Então eu fazia as próprias análises de marca aqui na empresa. Eu sempre fiz isso com muito medo, era o que me tirava o sono. Então eu tinha muito cuidado para não errar, porque se eu errasse, meu Deus, aquilo ali era um terror para mim. E aí com o tempo esse medo acabou virando uma coisa boa, porque ele se transformou em perfeccionismo, em um excesso de zelo, um excesso de cuidado, e eu percebi que com o tempo ele foi o meu principal motivador para errar muito pouco. Tá? Então eu comecei a perceber que eu errava muito pouco, que a maioria das análises que eu fazia lá na frente eram de fato confirmadas, que o cliente realmente podia começar a confiar na minha palavra, porque eu tinha essa habilidade de prever o futuro da marca. Mas aí eu comecei a pensar, poxa, eu preciso começar a sistematizar isso. E aí foi o meu primeiro passo. Eu comecei a tirar isso simplesmente da minha cabeça e a trazer para o papel, a fazer uma espécie de checklist. Você já ouviu falar naqueles checklist que as pessoas fazem com o avião, né, antes dele levantar voo? Como é que tá os flaps, como é que tá o freio, como é que tá o combustível, e vai ticando, né, item por item de verificação, e o avião só decola depois que a gente tem certeza de que todos aqueles itens foram contemplados. Então, eu fiz a mesma coisa, eu comecei a fazer a mesma coisa com a minha análise de marca, o meu diagnóstico de marca. Comecei a colocar item por item listado, com base no conhecimento que a gente tem da legislação, das proibições, né, do que pode acontecer de errado com o registro de uma marca, e comecei a fazer um checklist. Inicialmente com poucos itens, daí foi acrescentando, foi crescendo. Para você ter ideia, hoje o checklist atual tem 46 itens de checagem. 46 hipóteses que eu tenho que descartar de problema antes de orientar o meu cliente a usar aquela marca e a buscar o registro. Isso foi um trabalho de evolução, foi o primeiro passo que eu dei, sistematizar o método. E aí nasceu a nossa metodologia de análise de marca. E na medida que eu sistematizei, eu comecei a poder ensinar, a trazer gente para o time e a multiplicar, tirar esse método simplesmente da minha cabeça e colocar em algo didático que o time pudesse reproduzir. E aí eu comecei a perceber que aquilo me trouxe um resultado muito favorável. De fato, a gente errava muito pouco, só que eu fui para o meu segundo passo. Não, eu preciso evoluir isso aqui. E qual foi a evolução? Vamos medir até que ponto a gente erra. O que é esse pouco que a gente erra? Então eu comecei a fazer realmente um trabalho estatístico. De cada processo que eu analisava, depois, ao final, eu verificava qual foi o resultado final dele, comparava com a minha análise e via, acertei ou errei. E aí, gente, eu tive uma grata surpresa. A gente teve um índice de acerto de 94% das nossas análises, das nossas previsões. E 94%, gente, é um índice muito bom. Eu estou falando de 6% de margem de erro. Então a gente percebeu que, poxa, o nosso diagnóstico, de fato, ele é muito confiável. E a gente estava quantificando. Eu acredito que a gente foi a primeira empresa, talvez a única até hoje, que quantifica isso. Eu nunca vi ninguém sequer falar que mede o resultado das suas análises. E para nós isso é um valor muito grande. E aí a gente deu o terceiro passo, que foi, bom, eu já
estruturei o método, eu já quantifiquei, eu já sei quanto é que ele me traz de resultado, e isso já transformou-se num diferencial. Então o quarto ponto foi, olha, eu preciso começar a divulgar isso no mercado, eu preciso começar a dizer para as pessoas, para os empresários, que a gente tem um diagnóstico acima da média, mais confiável do que a maioria dos diagnósticos, que é feito com muito cuidado a partir de um checklist completo. Só que aí voltou o meu lado medroso, né? Eu falei, eu sou um cara muito medroso, eu era, né, naquela época, e eu fiquei, poxa, qual foi o medo que eu tive? Se eu divulgar que tem um índice de 94%, e lá na frente, sei lá, por qualquer motivo, esse meu índice piora para 80%, 70%, as pessoas vão me criticar, vão dizer, olha aí, ele deixou cair. Então na hora que eu divulgo, eu meio que crio uma obrigação de não poder mais piorar, vamos dizer assim. E eu tinha medo de decepcionar as pessoas, de ser criticado por isso. Só que eu vi um vídeo, se eu não me engano, do Érico Rocha, onde ele falava em queimar a ponte. Você, às vezes, na vida tem que atravessar uma ponte, tocar fogo nela para não correr o risco de querer voltar, de ter medo de querer voltar. E aquele vídeo me impulsionou a, eu vou queimar a ponte. A gente vai divulgar no mercado e vai sustentar. Essa divulgação vai nos colocar na pressão de que a gente não pode piorar, a gente só pode melhorar. E o que aconteceu, né? No ano seguinte, quando a gente sempre mede novamente o índice, né, para saber se a gente está melhorando ou piorando, e de 94% a gente subiu para 96%, só 4% de margem de erro. É de fato um diagnóstico muito confiável, e essa pressão nos colocou, ela se tornou uma base do nosso método, né? É como se fosse, não sei se você já foi, naqueles restaurantes que tem a cozinha aberta, né, que tem um vidro, que as pessoas podem olhar ali, as pessoas cozinhando, né, o cozinheiro, a limpeza da cozinha. No início as pessoas tinham medo, porque as cozinhas não eram tão limpas, não eram tão organizadas, as pessoas tinham medo de se expor. A gente adotou esse modelo de cozinha aberta aqui na Pensart e deu muito certo. E para você ter ideia como isso está evoluindo aqui internamente, hoje a gente está definindo bônus, né, incentivos, até financeiros, para os nossos analistas de marca, quando eles acertam as previsões. Olha só, a gente tem um time focado nessa análise, então vai muito não é só na análise, mas é nesse resultado, né? Então o que eu quero te dizer é que vai muito além de simplesmente um método, de algo, um passo a passo. Na verdade é toda uma cultura que se instaurou na empresa, porque a gente entende que a marca é o bem mais valioso que o empresário tem. E a gente entende que uma das decisões mais importantes que ele toma é escolher uma marca e colocá-la no mercado. E aí muitos empresários se baseiam na nossa opinião para fazer essa escolha. E se essa escolha for equivocada ou não, né, com base na nossa opinião, isso é um problema. Então é uma grande responsabilidade analisar uma marca. E a gente encara dessa forma. E aí, gente, só para finalizar, alguns pontos do nosso método, né, alguns pilares. A gente tem 6 pilares no nosso método, eu não vou falar sobre eles, todos eles nesse vídeo, eu vou gravar um outro vídeo sobre isso. Mas vou te adiantar aqui 2 para você ter ideia de como a gente leva isso a sério. Um pilar é análise histórica. Eu nunca me baseio na minha opinião pessoal. Eu às vezes tenho opinião pessoal sobre um caso, mas eu coloco lá a opinião baseado nos dados históricos, no histórico de decisões do INPI e, em última análise, da Justiça sobre aquela situação semelhante. Às vezes eu nem penso, nem concordo com o INPI, mas eu coloco para o cliente aquela situação que é o que tende a acontecer com ele. E isso faz a gente acertar bastante. Um segundo ponto que para mim foi um divisor de águas foi a imparcialidade. Aqui, quem analisa a marca não é a mesma pessoa que vende, que está ali na ponta como vendedor. Eu percebi isso, gente, lá atrás, quando só tinha eu na empresa, que eu analisava e vendia. E é um conflito de interesse, porque eu me peguei em algumas situações assim, eu vou dar um diagnóstico negativo para esse cliente, mas eu fiquei pensando, poxa, se eu der um diagnóstico negativo, ele não vai comprar, e eu preciso tanto daquele dinheiro como vendedor. Percebe? Graças a Deus a minha índole nunca me permitiu flexibilizar isso, mas como a ocasião faz o ladrão, né, eu preferi evitar. Então rapidamente eu separei essas funções aqui na empresa e isso hoje é um pilar. Quem analisa a tua marca não é a mesma pessoa que está te vendendo, para garantir que aquela pessoa que está analisando não vai ser influenciada por outras questões. Tá? Então é isso, gente. Por que eu estou falando isso para finalizar? Porque eu acredito que você tem que conhecer a maneira, a filosofia de trabalho da empresa que você está estudando aí contratar, um profissional que você quer trabalhar em parceria, para saber muito mais, primeiro, se ele tem um método, e segundo, quais são os valores que fundamentam esse trabalho, né? É muito importante. Então, gente, muito obrigado. Se você tem alguma curiosidade sobre o nosso método de análise, alguma dúvida, deixa aqui seu comentário. Se você gostou e achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha, manda para o teu amigo empresário, para um parceiro de negócio. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.